Nossa história já começa com alguém falando: Pirralho, por que está aí sentado? A senhorita da família Xiao já está chegando. Mostra o prota sentado. Ele começa pensando: quem é essa pessoa usando essa roupa horrível? Aí alguém dá um peteleco na orelha dele. Aparecem as informações do velho Lingu Qian, o CEO da corporação Lingu. Aparece a mensagem do sistema: olá, hospedeiro. A pessoa que está falando com você é o seu avô. O mundo que você está é o da novel O Consorte Rei do Dragão dos Quartos Marés. No capítulo 35 da história principal, a sua identidade é do vilão Lingu Heng. Você tem 5 capítulos antes de morrer. A sua missão mantém a mesma. Sobreviva. 5 capítulos. Não sei se isso é misericórdia ou crueldade. O avô dele dá um cascudo e fala: o que você está resmungando? Vá logo das boas-vindas para a senhorita Xiao. Pare de ficar perdendo tempo ou eu vou te mostrar o que é ser misericordioso ou cruel. Ele fica de pé e fala: sim, vovô, estou indo. Ele vai passando e os empregados falam com ele. Ele pensa: faz quanto tempo que eu entrei nesse corpo? Só me lembro daquele desastre. Aí vai mostrando para nós uma placa. E o ferro dela quebra e cai em cima de alguém. Provavelmente era o prota. Aí ele continua falando: pensei que tinha morrido. Mas uma voz chamado Sistema me disse que estou veiculado ao planeta de contra-ataques do vilão. Então, desde o começo, eu estou viajando entre mundo de novels onde começo a viver. Só que tenho uma missão: fazer o papel do vilão que irá morrer, então tenho que sobreviver. O objetivo final é voltar para o meu mundo original com muitas recompensas. Mesmo que em algumas tentativas eu tive sucesso, no final ainda tenho mais falhas. Por exemplo, encontrar um protagonista com hack até na bunda, e capaz de tudo, até mesmo de tancar mísseis e bombas nucleares. Vemos um cara parado e 6 mísseis indo em direção a ele, só que ele bota a mão na frente e fala: ha, ridículo. Ele começa a desviar os mísseis com as mãos. Não pense que vai me acertar só com isso. Aí mostra um figurante escondido. E provavelmente esse figurante é o nosso prota de verdade. Ele fala: uau, que filho da mãe cheatado, pegando mísseis com a mão. Não espera. Só que já era tarde, os mísseis foram direto nele. Muda para outra novel. Em Murin, o prota fala: ou quando enfrentei o imortal da espada inigualável que só esticava a espada e atravessava qualquer defesa e acertava o coração. Aí volta para ele soando e se perguntando: o que vai ser dessa vez agora? A sincronização de toda a novel está completa. Hospedeiro, por favor, faça o seu melhor. Então a novel é sobre um protagonista cheatado que vai pegar todas as mulheres que estão relacionadas com o vilão e criará um harém. Porra, bicho. Isso daí não é um protagonista não. O cara quer as mulheres dos outros. Para mim isso aí é um vilão. Mas bora continuar. Aí a garota vai saindo do carro. Informações do Prota 2. Zhang Beishuan, o protagonista masculino da novel. O consorte rei dragão louco dos quartos mares. Ponto. Informações da garota. Xiao Shuran, a filha mais velha da família. Xiao, uma das 4 grandes famílias. O Proton olha pro Beishuan e pensa: porra, o filho da PT é bonito. Qual foi do bagulho? Esse prota já começou estranho. Ele fala: senhorita Xiao, por favor, venha por aqui. Precisa de ajuda com sua bolsa. Xiao, não me toque. Informações do nosso prota. Lingu Heng, o jovem mestre mais velho da família Lingu, uma das 4 grandes famílias da cidade Sang. E a mais importante, o prota. Esse idiota é tipo um cachorrinho que ficou indo atrás da Xiao durante um ano inteiro sem nunca parar. Na novel o protagonista é o Zhang Baishuan, o rei dragão da cidade Sang. Nesse momento da história, o protagonista é o guarda-costas da Xiao. Do nada um mini prota fala: ponto de conhecimento. Um guarda-costas sempre anda junto e tem as melhores oportunidades para salvar a lindinha. Anotaram isso? Volta pro nosso prota pensando: nesta novel, ele é o mais forte. Ele é um ser absoluto e super cheatado. E ele particularmente me odeia. Xiao, Beishuan, segura minha bolsa. Sim, senhorita. O prota vê essa cena e continua pensando: Lingu Heng. Esse inútil, mesmo devotando e usando todos os recursos que tinha para ajudar a família Xiao, ainda Xiao Shuran só tinha olhos para o Zhang Beishuan, nesta novel de protagonista masculino cheatado que queria um harém de lindas mulheres. Teoricamente o MC consegue todas as mulheres sem nenhum problema e o vilão sempre morre no final. Então é melhor eu ficar só na minha e esperar o capítulo da morte do vilão e ir para a próxima novel. Só preciso aguentar a dor por um tempo e logo tudo vai passar. Senhorita Xiao, tenho algo que eu quero te dizer. Ela para e vira falando: eu não quero ouvir nada que você tenha para dizer.
Mas coincidentemente eu tenho algo para te dizer. Ele fala diga. Aí começa a pensar, eu até sei o que ela vai falar. Ela, Lingu Heng, desista, eu nunca vou me casar com você. E mesmo que sua família faça o meu pai aceitar por causa dos negócios, eu. O prota corta ela e fala, ótimo, temos o mesmo pensamento, eu também tenho a intenção de cancelar o nosso noivado. Ela fala, o que? Porém o Beishuan se intromete dizendo, o que você está planejando com isso, Xiao? Isso mesmo, o Beishuan está certo. O que você está planejando? Ela se exalta e diz, deixa eu te falar, não importa o que você faça ou diga, eu não vou acreditar em você. E está querendo bancar o difícil para conseguir. O prota faz o sinal de tempo e fala, eu não quero absolutamente nada. Ela sorri e diz, Lingu Heng, eu já vi tudo o que você fez todo esse último ano. Então você não vai conseguir me enganar. Ela começa a andar, enquanto o prota pensa, mulher idiota, você já está ansiosa para fazer parte do harém do Zhang Beishuan, enquanto eu tenho que bancar o papel de um cachorrinho leal. Felizmente, eu não sou tão burro, então pare de ser uma idiota chata. E saia daqui e não olhe para trás, Xiao. Escuta isso e fica em dúvida. E pensa, o que? Quem está falando? Ela olha para o lado e para o outro e continua pensando, eu sou a única mulher aqui, então quem está me chamando de idiota? O prota fala, senhorita Xiao, você está pensando demais. É só nós explicar aos anciões que não queremos manter o noivado e nos casar. E depois não precisamos se preocupar mais com isso, certo? Ela fica desconfiada. O Zhang Beishuan também fica. Corta a cena e muda para eles andando por um salão de jantar. E o sistema de fundo. O sistema. Droga. Tem um erro de dados na interferência do hospedeiro. Agora alguns pensamentos internos estão sendo repassados para alguns alvos, e não posso informar sobre esse erro, senão serei formatado. Consegui resolver a maior parte. Agora só alguns pensamentos internos do hospedeiro como xingamentos e reclamações serão passados. Fiz o meu melhor, agora vou deixar o resto com o hospedeiro. O prota começa a pensar, de acordo com a história da novel, eu ofendi o Beishuan por ter pegado uma mulher dele, e isso resultou em algo horrível. Agora, se eu não manter o noivado com a Xiao Shuran, o Beishuan não terá motivos para me matar. Aí ele faz uma cara de bobo alegre e fala, sobreviver 5 capítulos será mamão com açúcar. Eles chegam em frente de uma porta e a Xiao fala, Beishuan, você não precisa entrar. Encontre um lugar para descansar e espere por mim. Ela vai entrando enquanto pensa, o que eu devo fazer? Ainda estou intrigada com o que acabei de ouvir. Quem estava dizendo aquilo? O prota. A Xiao nunca fica longe do Zhang Beishuan. Então por que ela acabou de pedir para ele ficar do lado de fora? Aí os dois trocam olhares. Corta para dentro da sala. O prota diz, vovô, eu trouxe a senhorita Xiao. Bem-vinda. Venha e sente-se. O vô, rápido, sirva chá para Shuran. Ele fala certo e começa a pensar. Manter a beleza número 1 da cidade Sang será um problema. É melhor terminar logo isso e deixar ela entrar no harém do Beishuan. Então se apresse e fale que quer cancelar o noivado. Ai, assim eu posso terminar logo com essa merda de novel. Ela. Quem está falando? É o Lingu Heng. Eu posso tolerar ele me insultando. Mas por que ele fica falando que eu vou entrar no harém do Beishuan? Ai. Mostra o Beishuan sendo um herói salvando ela. Ela continua pensando. O Beishuan é o meu guarda-costas. Como ele me salvou eu confio muito nele. Mas não é por isso que eu vou entrar no harém dele. Será que tem alguém espalhando rumores? O vô fala. Por que essas duas crianças estão se contendo? Irmão, acho que tá na hora deles casarem. A Xiao se exalta e fala. Eu sou contra, Sr. Lingu. Eu não tenho sentimentos pelo Lingu Heng. E casamento é um compromisso para a vida toda e eu quero me casar com alguém que eu ame. O prota fala todo feliz. Tem razão, força esse tipo de coisas não é legal. Então o noivado precisa ser cancelado. Ela olha para trás se perguntando, ele está falando sério. Porém o pai da Shuran chega pegando na mão do prota e fala. Crianças bobas. O tio entende sentimentos, mas você sempre ficou atrás dela. Por que agora está dizendo isso? A Shuran é imatura. Não leve pro coração. O tio garante que vocês vão se dar muito bem depois de se casarem. Não, tio. Como a senhorita Xiao poderia ser imatura? Desde criança, eu sempre admirei a maturidade dela e como ela pensa antes de agir. Tio, a Shuran disse que não quer se casar comigo. Aí ele começa a suar e fala, então é melhor não nos casarmos. Definitivamente não podemos nos casar. O casamento não será bom se for forçado. Xiao,
Como ele pode mudar tão drasticamente de personalidade? Ontem mesmo ele me mandou várias mensagens. O pai da Shuran fala enquanto chora. Garoto, você realmente passou por muita coisa, mas você quer ficar do lado da Shuran sem compromisso formal, mesmo você gostando tanto dela. Deve ter um limite para isso. Aí a mostra um desenho dele chorando enquanto o Prota fala. Tio, a sua compreensão das coisas é incrível, mas não é nada disso. O pai dela fala. Shuran, diga para mim. Você não está exagerando. Esse casamento tem que acontecer. O Prota se ajoelha e começa a falar quase chorando. Ele agarra na perna do tio e fala. Tio, cancele o casamento. Estou implorando. Poupe a minha vida. Ele olha para Shura e começa a pensar. Mulher idiota. Você estava cheia de confiança lá fora. Mas aqui dentro vai ficar com a porra da boca fechada. Comece logo a fazer birra e diga para o seu pai que não quer se casar. Sua mulher idiota. Ela abre um sorriso. Porque ela escutou o que ele estava pensando. Ela pega nele e fala. Agora eu entendo. Toda aquela conversa sobre me considerar e não querer se casar comigo me fez mudar de ideia. Ela solta ele e continua falando. Pai. E Sr. Lingu, eu percebi só agora. Mesmo que não exista amor entre nós, eu sei que com o tempo, podemos aprender a amar um ao outro. Então, eu concordo com o casamento. Aí ele toma um choque de realidade e fica nervoso. E fala, não precisa se esforçar a isso. Ele fica pensando. No caminho até aqui ela bateu a cabeça e ficou maluca. E se tomou o remédio errado, vá pro hospital. Ou se isso for sono, é só ir para casa dormir. Agora não venha com essa putaria de mudar de ideia. Ela fica rindo da cara dele, mas ele continua pensando. Essa mulher é idiota. Eu realmente quero dar um soco nessa carinha sorridente dela para ver se volta ao normal. Ela fala, o desejo dos nossos pais. E se não cumprir vai dar azar, entende? Ela se agarra nele e pergunta, você não gosta mais de mim? Ele todo sem jeito fala, é claro que eu gosto. Só que por dentro ele fala, eu gostaria que estivesse pelada na minha cama e fosse mais obediente. E isso aqui não é sobre gostar ou não gostar, eu realmente quero abrir a cabecinha dela e socar um pouco de realidade dentro. E isso é meio estranho. Esse Prota é maluco na moral. Ela pensa, como eu não tinha percebido que ele era tão corajoso em seus pensamentos, vendo ele se esforçar tanto para concordar comigo, é estranhamente excitante. Qual foi do bagulho? A mina do nada virou pervertida. O Prota pega no braço dela e fala, vamos lá fora conversar. Vovô, com licença, nós já voltamos. O vô, aproveitem. O pai da Shuran, conversar em particular já é um começo para terem sentimentos. O Prota fala, ainda não é tarde demais para recusar o casamento, entendeu? Ela, por que eu recusaria? Esse casamento foi arrumado pelas nossas famílias. Então, por que eu teria que recusar? Cara, que novinha chata. Mas tá de boas. Só porque ela é uma gasosa de muito respeito. Então vamos continuar. O Prota, você não disse que iria se casar só com quem você ama. Isso já é um bom motivo para recusar. Além disso, mais cedo você não estava sendo grossa comigo. Lindinha, me poupe. Casamento entre nós é impossível. Qual foi do bagulho? Esse protagonista tá estranho. Ela cora e fala, no momento eu não gosto de ninguém. Talvez depois do casamento eu comece a te amar. Aí assim eu estaria casada com o amor da minha vida. O Prota pensando, pelo amor de Deus, não me venha com essa, falando agora que pode me amar. Está querendo me matar. O Beishuan não vai deixar isso passar. Ela pensa, Zhang Beishuan isso, Zhang Beishuan aquilo. Por que ele só fica falando do Zhang Beishuan? Ele tem medo do Beishuan. O que o Beishuan poderia fazer contra ele? Ele é o jovem mestre de uma das 4 famílias. Por que ele teria medo de um guarda-costas? O Prota. Ferrou. Já é tarde demais. Ele bate a mão na parede e fala, vou te perguntar a última vez. Vai aceitar ou recusar? A Shuran, não vou cancelar o noivado. O que vai fazer? Muda pro salão de banquete. Mostra o Prota chorando enquanto pensa. É claro que eu não posso fazer nada. O pai da Xiao Shuran levanta a taça dizendo, vamos levantar nossas taças e celebrar o noivado desses 2 jovens. E que tenham um casamento feliz. Muda para uma mulher e um cara conversando. A mulher, a aliança entre as famílias Lingu e Xiao é formidável. No futuro eles não devem ser subestimados. Aí vemos o Beishuan escutando isso. Ele quebra a taça e grita falando, Senhor Xiao, eu sou contra esse casamento. O Prota fica pensando, parece que não vou conseguir fugir do meu destino. O pai da Shuran pergunta, quem é você? Ele se gabando fala, dê uma boa olhada e veja quem eu sou. O velho fica tentando se lembrar, enquanto os figurantes ficam cochichando. Quem é ele? Será algum conhecido da senhorita Xiao? O outro,
Será que é um magnata? O pai da Shuran se lembra e fala: você é o guarda-costas da minha filha. Que tipo de ocasião é essa para um guarda-costas falar? As pessoas começam a rir dele enquanto falam. Então ele é apenas um guarda-costas. Como um guarda-costas teve coragem de se opor ao casamento da jovem senhorita Xiao e do jovem mestre Lingu? Que interessante. O prota. Por que esses idiotas estão provocando ele? Ah, mano, esse protagonista é muito medroso. O velho. Você está demitido. Essa é a última vez que você está permitido de entrar no meu território. O Beishuan, Xiao da Zuan, eu te tratei com respeito só por causa da sua filha. Você acha que o casamento da sua filha depende só de você? A Xiao Shuran pensa, ele está dizendo que para o meu casamento, as palavras dele contam mais as do meu pai não. Como eu não notei antes que ele é um idiota arrogante. Já chega, não estou com humor para ficar falando com um guarda-costas demitido. Então guardas, levem ele para fora. Os guarda rodeiam ele. Porém ele diz, só 2 pessoas. Fique sabendo que apenas 2 pessoas não será o suficiente para me tirar daqui. O pai da Shuran, como deseja, aí ele manda mais guardas para cima dele. O guarda avança, mas o Beishuan chuta ele. O outro guarda fala, vamos juntos. Aí todos avançam nele. Porém ele consegue acabar com todos de uma vez, e fala, quem mais vai vir? Venha logo todos juntos. O prota, ele tá putaço. Droga, preciso pensar em algo. Ele começa a bater palmas enquanto fala, haha, o irmão Beishuan é muito forte. Ah, mano, olha esse prota. Não sei por que ele tá com medo desse cara, sendo que ele já morreu em outras novelas que ele foi. Ele fala, é tudo mal entendido. Não fique bravo. Meu Deus, que prota medroso. Ele segura o braço do Beishuan e fala, não se preocupe. A Xiao Shuran não vai se casar comigo. O que você acha disso? Aí os figurantes começam a cochichar várias coisas, e o Beishuan só fica com mais raiva. O prota começa a pensar, espera, o que está acontecendo com essa merda de novel? A história tá toda errada. Por que eles estão fazendo tudo ao contrário? Ele olha pro Beishuan, e continua pensando, por que ele não foge daqui? É só ele pegar a Xiao e fugir daqui, já que ela vai ser a futura esposa dele. Mas fica igual um cachorrinho leal. Olha quem tá chamando os outros de cachorrinho. Logo o prota que tem medo do cara que vai pegar a mulher dele. Ele continua pensando, ele vai ficar só parado e não vai fazer nada. Vira homem, porra. KKKK, qual foi do bagulho? Ele lançou um Thomas Shelby no final. A Xiao começa a pensar. O Lingu Heng que sempre se mostra calmo e tranquilo por fora, mas por dentro é uma verdadeira fera. KKKK. Vou falar mais nada, só vou resumir. Ela, não tem o que fazer. Fica ouvindo tudo o que ele pensa. Não consigo fazer nada a não ser rir. O Beishuan, não me importo com ninguém. Enquanto a jovem senhorita estiver feliz, as minhas ações são dignas. Ele se ajoelha e fala, Shuran, não se preocupe. Comigo aqui, ninguém vai forçar que você se case. E não importa quantas pessoas venham, eu sempre vou te proteger. Ela olha para ele, enquanto o corno prota fica comemorando e começa a pensar, isso mesmo, é assim que deveria ser, Zambeixuan. Agora você está parecendo um homem de verdade. O próximo passo é pegar Xiao no colo e sair daqui. A porta é logo do lado. Então pega ela e vai. E ninguém vai persegui-los. A Xiao muda a expressão e fala, que irritante, o prota. Que expressão é essa que ela fez? Vai logo, fala que ficou feliz. O Beishuan pega na mão da Xiao e fala, não tenha medo, vou te tirar daqui. Porém ela puxa a mão e começa a dizer, me solta. Quem disse que eu quero ir com você? E quanto drama, você está louco, Lingu Heng. Você? Só que ela não termina de falar e sai andando. Ela pensa, eu finalmente compreendi o que Lingu Heng estava falando em seus pensamentos. Se for o que eu estou pensando, esse mundo é uma novel feita para homens lerem, e eu sou uma das protagonistas feminina que fica ao lado do personagem principal, que é o Zen Deixuan. E se eu realmente for com o Zen Deixuan, então eu me tornarei parte do harem dele, como Lingu Heng falou. Caralho, que isso, mano, a novinha é braba mesmo. Se brincar nesse instante ela vai quebrar a quarta parede, e vai começar a conversar com nós. Ela se aproxima do prota e continua pensando, acho que agora eu entendo tudo que o Lingu Heng falou. O cuzão do Beishuan chega empurrando ela enquanto fala, você só está com medo dele te incomodar ou machucar no futuro. O prota, por que está chegando perto? Ele pensa, ele não vai me bater, não é? O Beishuan, me escute. Enquanto eu estiver aqui, é melhor nem pensar em tocar na Shuran com esses dedos sujos. Ah, mano, dá vontade de dropar, mas como eu já li até os últimos capítulos, então vou continuar. O prota medroso fala, Beishuan, você
entendeu errado. Porém a Xiao empurra o Beixuan e fala, Beixuan, para trás, eu preciso falar com o Lingu. Ele ignora e volta a falar, eu sei que você não quer vê-lo e só está se forçando a fazer tudo isso. Ela fica puta e grita dizendo, Beixuan, não seja tão presunçoso. Eu já disse que não vou com você. O doente do Beixuan fala, você está dizendo uma coisa mas eu sei que significa outra. Só está com medo da família Lingu se vingar de mim. Você ainda é tão gentil e carinhosa. Certeza, que com essa cara ela pensou. Que cara filha da puta chato. Ela, meu Deus, qual o problema com a cabeça desse cara? Ele fala, Shura o seu silêncio diz tudo. Você realmente está com medo da família Lingu. Ele vira e olha pro Lingu e pensa, Lingu, seu maldito. O prota, porra tem algo de errado com o olhar dele. Tá igual a cena que eu li na novel. Tudo culpa dessa PT. Ela realmente está se esforçando para fazê-lo me matar. Aí a mostra Xiao Shuran tomando várias facadas. Ela pensa, o Lingu ficou louco. Realmente parece que estou agindo contra ele. O pai da Shuran chega falando, em Beixuan, você é como um sapo querendo um cisne. O meu cunhado só pode ser o Lingu Heng. O corno fala, puta que pariu. O pai é retardado igual a filha. Para de falar merda e fica quietinho no seu canto. Como pode forçar a sua filha Shura a se casar com um playboyzinho inútil? KKKK mano, olha o que esse filho da mãe vai falar. Shura, não se preocupe, nesta vida, eu não me casarei com ninguém além de você. Hahaha, esse bicho é comédia mesmo. Ela fala, não há necessidade disso, é sério, então pode parar, eu realmente não vou com você. Por que esse idiota não está entendendo o que eu digo? É muito cansativo lidar com um cara assim. Ele fala, eu sei que você é tímida, mas está tudo bem. Eu prometo que eu voltarei pra pegá-la. O corno fala, o que? Você já vai embora. O corno pensa, ele vai embora sem levar a esposa? Não é assim que acontece na história. O Beixuan, fique sabendo, que você não vai durar muito tempo. Na próxima vez será o dia que vou acabar com sua vida. E vocês, aqueles que desprezam os outros, no futuro vocês vão se ajoelhar diante de mim. Ah, viado, não tem como. Não dê raiva desse prota. O corno fala, irmão Beixuan, você não vai ir embora assim. Você precisa encontrar uma forma de levar a Xiao com você. O Beixuan, por que está agindo assim? Guarde minhas palavras. Quando eu voltar, eu levarei. O corno pensa, não precisa voltar outro dia para isso. É só levar a Xiao hoje. E não vai precisar de voltar no futuro, porque o protagonista está agindo como um figurante. A Xiao bota a mão na cara e fala, que irritante. Aí ela grita, por que dois homens crescidos estão brigando? Aí ela puxa o corno e beija ele. Mano, não é possível. Eu não esperava por isso. Mas esse beijo foi meio que sei lá. Mas pelo menos ela teve atitude. Ela fala, isso é prova suficiente para entender que eu quero me casar com ele. Eu gosto do Lingu Heng. Você pode ir embora. O Bocó fica indignado e fala, não, impossível. Você foi corrompida. Como vou te salvar? Ah, sim, meu Deus. Pelo jeito ele não cansa de ser chato. Ele continua, pelo jeito vou ter que levar o grupo da família Lingu à falência. O corno fica assustado, só que chega o sistema falando, parabéns ao hospedeiro por completar a missão oculta, fazer a Shura mudar de ideia. Agora a Shura vai ajudar o hospedeiro a sobreviver 5 capítulos. A recompensa da primeira missão será entregue. E o hospedeiro vai receber uma vila de 600 metros quadrados na beira do lago. O corno, eu tenho 9 lindos zero na minha conta bancária. Como vou bancar uma vila? Corta para o prota já na sua nova vila. Ele fala, após o banquete de noivado, eu finalmente posso descansar alguns dias. Sistema, tem algo para mim falar? Sim, hospedeiro. Vim aqui para informar que a segunda missão da história começa hoje. O prota. Tinha que estragar a minha diversão assim. Aí começa a falar o que realmente acontece na novel. Na história da novel, a Xiao e o Lingu foram forçados a se casar, e o Xiao da Zuan vai levar os noivos para um banquete oferecido pelo Tanju, o CEO do grupo imperial. O Tanju é o tio do Xiao da Zuan, sendo um velho com mais de 70 anos e está doente, e muitas pessoas querem o favor dele, levando médicos e oferecendo remédios durante o banquete. E o Lingu não foi exceção. Aí o Xiao da Zuan apresenta o Lingu para o Tanju, ele aproveitou para levar um médico divino. Mas com a chegada do protagonista, Lingu passou vergonha novamente. O Lingu, esse é o famoso doutor que eu trouxe. Só que alguém fala, espere.
Continua falando o enredo da Novels. Baixun fez um grande alvoroço no banquete, já que ele inesperadamente conseguiu uma cópia da escritura medicinal Profundo e Sagrado Novo Paraísos e dominou com sucesso. Aí, o Baixun empurrar o doutor que o Lingu trouxe. O Baixun fala: velhote, esse médico que o Lingu trouxe é inútil e não vai te ajudar. Como prova, eu trouxe um livro medicinal incomparável. Aí ele mostra o livro. Voltamos pro enredo. As milagrosas mãos curativas do Baixun permitiram criar um milagre medicinal e curar o Tanju. O velho todo feliz fica de pé e fala: consigo me levantar novamente. Estou curado. Muito obrigado. O enredo de novo. Também foi por causa desse incidente que o Lingu perdeu a família Yui, que era o grande apoiadora da família Lingu. Isso é algo que irá influenciar na morte que o vilão terá no futuro. O velho, da Zuan, esse seu genro é um inútil, não precisa mais aparecer diante de mim no futuro. Aí o Lingu e o médico ficam sem acreditar. Mano kkkk. O que o velho falou não fez nenhum sentido, sendo que o Lingu da Novel trouxe o médico. E o médico nem teve a chance de ver como o velho tava, porque o Baixun veio atrapalhando. Nessa novel aí todos os personagens têm algum problema na cabeça kkkk. Volta pro nosso corno favorito falando: preciso pensar em algo. Hoje é o dia do banquete. O Baixun já dominou a escritura medicinal Sagrado Novo Paraísos. E isso significa que vou ter que ir preparado para o que vai acontecer. O sistema, não. O hospedeiro não esqueça da sua missão. O vilão tem que fazer um retorno triunfal. Você tem que sobreviver. Porém chega um cara gritando: Heng, hoje é o banquete do Sr. Tan. Você precisar ir logo. Aí o prota fala o nome desse cara. É o Qian. Mas nós nem precisa lembrar. O sistema fala ao prota. O Qian é conhecido como Rei da Provocação. E com ele por perto, o risco de morte aumenta em mais de 50%. Droga, parece que vou ter que me livrar desse figurante. O prota. Qian, ter você como um guarda-costas é um desperdício. Tomei uma grande decisão. Vou te mandar para a América para que se torne um corretor de ações da minha família. Na outra cena o Qian tá com suas malas e o prota apoiando ele. O Qian fala: eu não sei nada sobre isso, então não posso aceitar. Porém o prota nem liga e só fala: se não sabe, é só aprender. Acredite em si mesmo. O Qian já tá no avião, e o prota fala: você é o melhor. Aí mostra o avião indo embora. Enquanto o Qian pergunta: eu realmente sou o melhor? O mini prota começa a torcer. O prota: ufa, agora que ele já se foi, me sinto até mais seguro. Ele olha o relógio e fala: droga, já está quase na hora do banquete começar. Lado de fora do hotel da família Tan, aí muda para alguém se arrumando. Como podemos ver é o nosso prota. Ele fala no celular: alô, Shura, eu já cheguei. Já está vindo? Beleza. Ele começa a pensar: de acordo com a história, a Xiao e eu já estamos noivos, então não tem problema em ligar para ela. Porém, chega uma belíssima gasosa falando: olha quem apareceu. Estava me perguntando quem era essa pessoa tão familiar. Ela vai andando. E ela toca no prota e fala: mas não tem como esquecer, é o meu ex-namorada que eu mais detesto. O próximo capítulo já começa com o prota falando: Malkyuyo, é você. Palavra-chave Malkyuyo, relembrando de flashback da história. Durante o colegial a Mal era colega de classe do Lingu até que começaram a namorar. Eles tinham um bom relacionamento, mas por causa de um mal-entendido que ficou sem explicação, eles acabaram se separando. Aí mostra o prota correndo atrás dela enquanto fala: acredite em mim, eu não fiz nada do que estão falando. Depois disso, o Lingu se tornou um cachorrinho obediente da Xiao Shuran, e ficou ainda mais distante da Mal. Aí volta pro presente. Ela fala: que foi? Nós nos conhecemos há tanto tempo, mas você ficou tão nobre que não se lembra mais de mim. Ele: não. Claro que não, mano, agora voltou meu respeito pelo prota. Olha o que ele começa a pensar. Ele olha pro corpinho dela e pensa: caramba, ela é muito linda e dotosa. Lingu se controla. Ela é a sua ex-namorada. Você não é um playboyzinho que faz esse tipo de coisa. KKKK. Mal ele sabe que ela escutou o pensamento dele. Ela pensa: o quê? Quem está falando? Aí ela olha pro lado e pro outro e pensa: não tem mais ninguém aqui, exceto eu e o Lingu. Será que ele falou baixinho? Aí ela fala: você falou. Só que o Lingu já tinha sumido. Ela fica com raiva e grita: Lingu Heng. Só que quando ela olha direito, ele já tá lá longe falando com outra pessoa. Ele fala com o cara: quanto custa esse carro? Estou pensando em comprar um. Só que por dentro ele tá pensando: outra FMC. Apareceu. É melhor eu evitar contato. Mano, não sei o que significa isso que ele falou, mas vamos continuar.
Ela pensa, estranho, ele está longe mas eu ainda continuo ouvindo ele falar. Ele continua lá disfarçando enquanto fala. Vamos lá irmão, aceite um cigarro. Rapaziada, não fumem. Fumar dá câncer. E afeta outros órgãos, então diga não às drogas. Valeu, então vamos continuar kkkk. Aí ele dá uma olhada de lado e volta a pensar, que pena, do que adianta ela ser linda e dotosa se vai fazer parte do harém do protagonista principal. O prota continua em seus pensamentos. Esse novel não tem alguma outra profissão além de ser um corno que tem todas as mulheres roubadas pelo protagonista? Depois de roubar aquela que será minha esposa, ele também vai roubar minha ex-namorada. O protagonista dessa obra é um maldito comedor de casada. Só vai atrás das mulheres que eu já amei. A mal fala, eu estou ouvindo claramente. Kkk, ela até agora não entendeu. Ela começa a andar enquanto fala. Que merda é essa que você está falando? Ela bota o dedo na cara dele. Mas ele fala. Eu não disse nada. Ela fala. Eu ouvi tudo que você falou. Nem ouse mentir para mim. Além disso, meus parabéns. Ficou correndo atrás da Xiao Shuran que ela finalmente aceitou casar com você. Não está com medo de deixar ela brava falando essas coisas? Mano, ela é lerda. Ele fica confuso e começa a pensar. Do que essa idiota está falando? E eu cheguei a me ajoelhar e implorar para Xiao romper com o noivado. Além disso eu não sou doente de amor pela Xiao. Ela não é melhor do que a Mao Qiuyu. Ela cora e começa a pensar. Estranho. Parece que ele não sabe que estou ouvindo. Mano, ela tá do lado dele só agora que ela percebe isso. Ela continua pensando. Será que estou ouvindo os pensamentos dele? Não. Isso não é importante. Ele acabou de dizer que eu sou melhor do que a Xiao. Ela fala. Ei. Por que ficou triste depois que eu falei o nome da Xiao Shuran? Por acaso você não quer casar com ela? Ele suspira e fala. É uma longa história. Resumindo, o casamento é um grande problema. Ela cora e fala. Mas não era você que vivia atrás dela como um cachorrinho? O prota fica com raiva e começa a pensar. Quem quer ser o cachorrinho obediente dela? Estou sendo forçado a isso. Por causa da Xiao, o filho da puta do Beishuan quer me matar. Eu deveria mandar ela para outro lugar, igual eu fiz com o Qian. Essa maldita novel é uma merda. Ela escutou os pensamentos dele. Aí ela fica rindo. Ele pensa, por que ela está rindo? Ela ficou louca. Ela se aproxima dele e fala, Lingu, para te falar a verdade. Eu descobri a verdade do que aconteceu quando nós estava namorando. E sei que não foi sua culpa. Eita, que o cara que desenha fez o espeto dela crescer nesse ângulo. Ela continua falando. É uma pena que você está noivo e vai se casar com a Xiao. O prota começa a ter um sangramento enquanto pensa. Porra, olha só esses respeitões me apertando. Como eu quero volta a ficar com ela. A Mao Qiuyu é 10.000 vezes melhor do que a Xiao. Ele começa a chorar enquanto pensa. Porra, porque o vilão sempre se ferra. Porém, vai chegando um carro de fundo. Só pelas pernas vocês devem saber quem é. Puta que pariu. Ela também escutou o que o prota estava pensando. Ha 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 ha. Ela olha muito putaça e ela grita. Lingu Heng. O outro capítulo já começa com ela gritando de novo. Só que o prota nem escutou. Tá parecendo que a laranjinha jogou um feitiço nele. Olha como ele tá todo bobo alegre. A laranjinha começa a passar a mão nele. Aí a Xiao pensa. Não, eu tenho que ser mais esperta do que essa raposa. Mano, agora eu fiquei pensando. E quando elas descobrir que as duas conseguem escutar os pensamentos dele, o que será que vai acontecer? Ela chega agarrando ele enquanto fala. Amor, fiquei um tempão te procurando. O prota pergunta. O que deu em você, mano? Se alguém falar alguma coisa sobre essa cena no comentário eu vou ocultar do canal. Xiu, finjam que essa cena não é a thumbnail do vídeo. Ela encosta seus melão nele e fala. Meu marido. E pega no rosto dele dizendo. Quero o meu beijinho. O prota. Ela enlouqueceu. Que grande mudança de personalidade. A laranjinha pensa. Que vaca, astuta. Lingu, conversamos depois no banquete. E quando quiser pode me ligar, meu número ainda é o mesmo. Aí ela vai saindo. A Xiao belisca o prota e fala. Você é meu noivo. Como ousa ficar conversando de forma tão íntima com outras mulheres? O prota. Xiao, você realmente precisa atuar tão bem. E eu te conheço muito bem e sei que você não quer se casar comigo. Ela. Você está dizendo que quer desistir do nosso noivado. Nosso noivado foi anunciado publicamente na frente de muitas pessoas. Agora é tarde para desistir. Ele se altera. Não foi você quem disse que só quer casar com o seu verdadeiro amor. Ela. Isso aí não é da sua conta. Se eu falar que você é o meu verdadeiro amor, então você é o meu verdadeiro amor. Aí ela começa a bater no prota. Ah, mano, já chegou o bicho chato.
e vocês vão ver o que ele vai aprontar ainda. O Chatonildo fala, a Shuran parece estar chateada, mano ele deve ser surdo só pode. Esse Lingu já tem a Shuran em mãos, mesmo assim fica se envolvendo com outra mulher, a Shuran é realmente deplorável por aceitar isso. Aí do nada ele acha que é o Superman e fala, não, salvar a Shuran é a minha responsabilidade, não posso desistir dela. E vou esmagar o Lingu, para que ele nunca mais levante, vou fazer a Shuran ver quem ele é de verdade. No salão de banquete, o Prota fala, Xiao Shuran, não fique grudado em mim, não será bom se as pessoas verem. Ela diz, nós estamos noivos e logo iremos nos casar, então o que tem de errado eu ficar agarrado em você? Ele, eu sei que você está apenas sendo teimosa e não quer desistir do seu orgulho. Que seja, depois que as coisas se acalmar, nós conversa sobre o cancelamento do noivado. Ele começa a pensar como sempre, que problemático. O Beishuan vai aparecer mais tarde. Como vou me livrar dele com a Shura me agarrando? Eu preciso manter distância dela. Ele sai saindo enquanto fala. Escutei. Há alguém me chamando. Vou lá ver quem é. É ela. Francamente ele me odeia tanto assim. Mano, ela quase quebra a quarta parede e disse que tinha entendido que era uma novel e etc. Mas agora ela tá falando isso. Então ela não entendeu foi porra nenhuma. O Prota vai passando correndo. Só que o pai da Shuran fala, ora, se não é o meu futuro genro, tio Xiao, ele fala, estava procurando por você, olhe, eu preparei um presente para o encontro com o meu tio. O Prota fica sem entender. Ele continua falando. Eu o trouxe especialmente para te ajudar. Esse é o Dr. Shanguguan, o gordinho. Eu me chamo Shanguguan. É um prazer. Ha ha ha. Essas expressões do Prota são muito boas. O pai da Shuran começa a cochichar no ouvido do Prota. Quando chegar o momento, você vai levar o doutor e dizer que ele pode curar o meu tio, mesmo que meu tio não fique bom. Vai mostrar que estamos preocupados com a saúde dele. Mas se ele ficar bom, a família Tan vai nos apoiar eternamente. E assim como a família Tan, a nossa família juntas seremos uma aliança mais forte da cidade. O Prota aponta o dedo pro gordinho e fala, espera, qual é mesmo seu sobrenome? Você é um médico milagroso. Nem fodendo isso realmente está acontecendo. Ha ha ha, na moral a próxima tá muito boa. Vou resumir rapidão essa parte. Porque ele fala as mesma coisa que o sistema falou que aconteceu na novel. Ele pensa, na novel eu levei esse doutor para curar o velho, só que o Beishuan tinha o livro divino e curou o velho. E o Prota e o doutor foram humilhados pelo Beishuan. Volta pro presente e ele começa a pensar, já mandei o Qian para a América, para evitar que ele trouxesse o tal médico milagroso e não tivesse que passar vergonha com a chegada do Beishuan, mas o pai da Shuran trouxe ele para mim. Essa maldita novel faz tudo para fugir do vilão, só que parece que mesmo eu tentando mudar a história, os pontos principais vão ser mantidos. A vida de vilão não é fácil. O pai da Shuran, pequeno Heng, o que aconteceu? Por que já não leva o doutor com você? O Prota fica agoniado e fala, aí tio Xiao, estou com muita dor de barriga, preciso ir ao banheiro. Ele sai correndo enquanto fala, doutor milagroso, fique aí e aguente firme, eu já volto. Na varanda da sala de banquete, o Prota suspira e fala, porra, a minha vida realmente é uma merda. Alguém chega perguntando, por que está suspirando? Como podemos ver, é a laranjinha e ela fala, está preocupado com a Shuran? Eu estive te observando, é normal noivos terem brigas. O Prota segura a mão dela e diz, falou a mulher, que vai fazer parte do harém do Beishuan, é melhor não chegar muito perto, eu estou noivo. Ele volta a pensar, pela minha experiência, ninguém pode ficar se tocando ou se dando bem com as mulheres que vão fazer parte do harém do protagonista. Mano, só sei que nada sei que não tô entendendo mais nada, e só tô resumindo, então deixa o like seu vagabundo, e se inscreve também. Ela fala, eu não me importo, o noivado pode ser cancelado. O Prota Core começa a pensar, não, ela deve estar apenas brincando comigo. Para de pensar nisso. Quem mandou eu ter me apaixonado por ela no passado por uma linda mulher com pepeto grandes e cintura fina? Ela Core pensa, ele realmente pensa dessa forma de mim, então vou fazê-lo-se apaixonar por mim novamente. Ela se agarra nele e fala, Heng, pode ser sincero comigo, de quem você gosta mais, de mim ou da Xiao? Ele, a Xiao é a minha noiva, é você apenas minha ex-namorada. Porém, ele tem outro sangramento e pensa, se ela continuar fazendo isso eu não vou conseguir me segurar. Ela, Heng querido, você não respondeu minha pergunta. E mesmo eu sendo sua ex-namorada, ainda podemos ser amigos com benefícios, tipo amizade colorida. Eita papai que a chapa vai esquentar, ele fala, mal, se comporte.
Só que por dentro ele tá falando, droga, ela é muito dotosa, se continuar assim a anaconda vai acordar, nem ferrando que ele lançou essa. Ela começa a rir enquanto pensa. A anaconda, ele é tão fofo e honesto em seus pensamentos, que chega a ser engraçado. Ele ia falar alguma coisa para ela, só que ele vê o Beichuan, e afasta ela e fala, entenda, enquanto eu ainda estiver noivo, você será apenas minha ex-namorada. Ele no pensamento. Eu realmente tenho que afastá-la de mim e evitar o Beichuan, senão vai ficar difícil de se aguentar a tentação. Mas se eu ficar me aguentando vão achar que eu sou viado. Essa é a vida de um vilão, assistir o protagonista pegar todas as mulheres e nunca fazer o tchucu-tchucu. Ela fica rindo e fala, Lingu, você realmente é incrível. Ele fala, eu acabei de ser malvado. Por que está rindo? Ele volta a pensar, droga. Como esperado de uma novel de merda, além do protagonista, os outros homens parecem figurantes na visão das protagonistas. Ele fala, o que é tão engraçado? Não é nada, só estava pensando em alguma coisa felizes. Porém, ele começa a sair enquanto pensa, se eu continuar aqui interagindo com ela, a história vai ficar ainda mais estranha. Vou voltar lá para dentro. Ele fala, não importa. Estou voltando lá para dentro. Aí continuo a pensar, preciso passar a noite longe das protagonistas femininas e longe daquele médico milagroso. Senão vou morrer. Acho que vou voltar, fingindo que estou com caganeira e sumir daqui. Vou passar vergonha, mas vou conseguir mais um dia de vida. Porém, a laranjinha se senta no chão e fala, Heng querido, eu caí e acho que me machuquei. O prota olha para ela e pensa, isso só pode ser meme. Malkyuyo. Como ela caiu no mesmo lugar, essa não é a famosa cena, onde a mocinha finge cair para o protagonista levantar e carregar no colo. Puta merda, o Beichu está olhando, ela começa a pensar, como o Heng deixou bem claro que não gosta da Xiao. Então vou fazer ele se apaixonar por mim novamente. Ele fala, a culpa é sua por usar salto muito alto. Ele vai se virando enquanto pensa, espera, isso não era para ter acontecido. Mesmo que seja ruim eu me aproximar da Malkyuyo, também não posso ofendê-la, e se ela ficar brava e reclamar para o Beichuan que eu não ajudei ela, com isso o Beichuan pode vir tirar satisfação, e ainda me matar. Ela pensa, isso que ele falou me deu uma ideia. Ela começa a dizer, Lingu Heng, se não voltar aqui e me ajudar, eu vou ficar muito brava com você. Ele fala, ei, espera, não fique brava, prontinho, estou aqui. Kyuyo, por favor, tente forçar devagar. Ele pensa, por que essa idiota está apoiando no meu peito? Aí ela faz questão de encostar mais. Ele fala, se ficar assim eu não consigo andar. E se estiver com dificuldade, posso chamar um médico. Ela, não consigo andar. O que eu devo fazer? Heng querido me ajude. Pode segurar com força minha cintura para eu não cair. Só que o Beichun viu isso. Mano, vocês vão ver como esse filho da puta é lixo. Só olha o que ele fala. Ele bate no ombro do prota e fala, solte ela. O prota vira e olha. Porém o Beichuan pega na mão da laranjinha e começa a falar, Lingu, você é realmente um lixo. Senhorita, não tenha medo, fique atrás de mim. Ela olha para ele com raiva e fala, quem é você? Porém, ele ignora e começa a gritar um monte de merda pro Lingu. Ele fala, você enganou a Shuran para forçar ela se casar com você, e agora está aqui tentando abusar de uma garota inocente. Ele continua falando alto, você é um maldito verme, tentando abusar alguém. Aí as pessoas começam a olhar para eles. A laranjinha fala, parem de brigar. Ele ignora e continua, não estamos brigando. Cadê a Shuran? Ela deveria ver esse seu comportamento deplorável. Cara, que bicho chato. Ainda quer falar de comportamento. Um cara de cicatriz chega falando, o que está acontecendo? Aí ele e o Beichuan trocam olhares. As informações, nome, Mao Xiaojun, filho mais velho da família Mao. O prota começa a pensar, droga. Vendo o irmão da Malkyuyo, agora eu lembrei, esses dois filhos da PT estão conspirando. Aí o prota começa a se lembrar do que acontece na novel. A Malkyuyo e o Mao Xiaojun são filhos da família Mao. Na história os dois ajudam o pai e brigam pela herança. No entanto, o Zhang Beichuan e o Xiaojun já se conhecem antes dessa briga pela herança e fizeram um acordo secreto. Beichuan pediu para o Xiaojun que encorajasse o pai deles a investir dezenas de bilhões em um projeto chamado Projeto Energia Fotovoltaica, em Marte. Mas o Xiaojun não esperava que o Beichuan tinha outros planos. Quando o investimento faliu, o Beichuan ajudou a Malkyuyo a reerguer a empresa da família dela. E ele ganhou o prestígio dela. Com isso a Mal se tornou a segunda mulher do harém dele. Volta pro presente.
O prota pensa, mas depois de tudo isso, ele destruiu a família Mal e matou todos. Esses dois são realmente FDP. Ah mano, eu só fiquei muito puto com a laranjinha nessa cena agora. Por que ela não falou a verdade de uma vez? O irmão dela fala, irmã, você está bem. Ela começa a pensar, o que, meu irmão Xiaojun? Sei que meu irmão quer tanto a herança, mas fazer isso, pra quem não tá entendendo, ela tá falando sobre o que ela escutou quando o prota estava pensando. Então vamos continuar, ela continua. Além disso, já ouvir meu pai falar sobre esse plano de energia fotovoltaica. Não é só isso, ele também investiu nele. Ela empurra o irmão e fala, está tudo bem, só estou um pouco tonta. Apenas vou me sentar e logo ficarei bem. Mano, mas o prota não fez nada. Então como que ela tá tonta? Tô falando, esses personagens são malucos. Ela volta a pensar. No entanto, o Lingu sempre odiou essa área de investimento e nunca estudou isso. Então como ele sabe dessas coisas? Será que o Lingu secretamente ainda se preocupa comigo? Então desde o começo ele sempre me amou e nunca fez nada de errado. Mas eu não acreditei. Se isso não é amor verdadeiro, o que isso mais poderia ser? Beishuan pega no braço do prota e sai puxando ele. Ah, viado, eu fico indignado com isso. O prota deve ter sangue de barata, só pode. Não é possível que o cara puxa ele e ele não fica puto. O Beishuan fala, escória, você não merece estar nesse banquete. Eu vi o que você acabou de fazer com essa senhorita, a laranjinha. Só agora que ela se toca da situação que está ocorrendo. Tô falando, ela é lerda. Ela fala, espere, ele não fez nada de errado. Eu acabei caindo e ele só me ajudou a me levantar. Ele foi um verdadeiro cavalheiro. Então solte o Sr. Lingu. Só que como esse filho da PT é chato, ele não liga e continua levando medroso. Ela teve atitude e puxou o Lingu enquanto fala. Já você fica incriminando e acusando as pessoas sem saber da verdade. Você é apenas um guarda-costas. Você acha que tem direito de agir de forma tão selvagem aqui? Ah mano, eu tô tentando só resumir sem reclamar, mas não tem como, olha isso. O prota fica pensando, droga, ele está me olhando com raiva novamente. Para uma pessoa igual a ele, não importa quem o repreenda, ele apenas vai me culpar por isso. A laranjinha começa a cochichar, ei, a minha perna ainda está doendo. Então me ajude a descansar, encontre outra pessoa para isso. Ela belisca ele e ameaça ele. Se você me rejeitar novamente, eu vou gritar dizendo que você está me abusando. Ela sai puxando ele, e olha pro irmão e fala, e quanto a você, meu irmão querido, quando eu descobrir a verdade, acertaremos as contas pendentes. Ele fica sem entender. Na sala de recepção, o prota fala, por favor senhorita Mal, sente-se aqui. Só que por dentro ele fala, droga, preciso arrumar um jeito de sair daqui logo. Ela olha para ele e pensa, ele quer fugir, não vou deixar. Ela vai levantando suas pernas enquanto fala, meu pé está dolorido. Por favor, faça uma massagem para ajudar a aliviar. O prota, espera, isso não é bom. Ele pensa, ela usando essas roupas sexy e ainda quer que eu faça uma massagem. Se o Beishuan ver isso, eu estou morto. Ela fala, o que foi? É só uma massagem. Aí ela ameaça ele de novo, dizendo que se ele não fazer a massagem ela vai gritar. Ele fala, essa já é velha, não consegue inventar outra coisa. Ela começa a contar, 3, 2, 1... Eu vou gritar. Aí ele, não grite, eu vou fazer a massagem, mesmo não querendo. Vou começar. Ele só toca nela e ela já geme. Aí ele fala, agora eu vou com força. Ela, sim, vai mais forte. Ha ha ha. As próximas cenas não dá pra botar porque ela fica fazendo umas posições proibidas e fica falando gemendo. Então eu não vou resumir ela gemendo, mas pelo que eu vi eles não fizeram nada demais. Olha só a cara dela no final. E ela fala, que massagem maravilhosa, o prota. O que? Isso está ficando um pouco estranho. Aí corta a cena. Em um pequeno jardim, o Beishuan fala com o Xiaojun, irmão, por favor, me ajude com alguns conselhos. Agora sua irmã parece estar enfeitiçada pelo Lingu e me despreza. O que eu devo fazer? Como você gosta da minha irmã? Isso é bem simples. Ela admira o poder e gosta de homens poderosos. Se conseguir impressioná-la, ela vai acabar aceitando ser sua mulher. O Beishuan, pelo que eu vi, ela tem uma boa relação com o Lingu. O que aconteceu entre eles no passado? Eles eram namorados, mas tudo tá no passado. Agora o Lingu está noivo, e eles acabaram se encontrando por acaso. E só estão conversando para relembrar os velhos tempos. Ha ha ha, realmente estão relembrando os velhos tempos. Só pela cara dela isso diz tudo. Então não pense muito nisso. Eu vou ao banheiro. O Beishuan fica pensando, que irritante. Lingu,
Um dia farei todas as mulheres que você gostou serem minhas. Rapaziada, eu não entendi direito essa parte, mas vou escrever tudo o que eles falaram. Muda pro pai da Shura. E ela junto. Ele fala: Senhor Lingu, eu trouxe o médico milagroso para o meu futuro genro. Por favor, me ajude a apresentar ele mais tarde para o Sr. Tan. O cara fala: já somos uma família. Não precisa ser tão formal entre nós. O Beishu escuta isso e começa a pensar: interessante, apareceu a oportunidade perfeita para eu controlar a família Xiao, a família Mao e a família Tan. O próximo capítulo começa com uns figurantes em alerta enquanto alguém fala: isso é Mao, o Sr. Tan desmaiou. Corta a cena para de noite no quarto do Sr. Tan. Alguém fala: Sr. Tan, por favor acorde, tragam logo o remédio do Sr. Tan. O pai da Shuran começa a falar sussurrando: a saúde do meu tio está piorando a cada dia que passa. Pequeno Heng, espere um pouco. É só você levar o médico milagroso Shanguguan e o resto você saberá o que fazer. O médico milagroso fala: isso será fácil. Eu só preciso medir o pulso dele. O Beishuan pensa: isso é ridículo. Lingu Heng, hoje você irá passar vergonha. O cara fala: o Sr. Tan está acordando. Ele começa a dizer: por causa da doença do meu pai, já consultei vários médicos famosos, mas até hoje não tive sucesso. O único remédio que ajuda a reduzir as dores, mas ultimamente ele está se tornando ineficaz. Ele abaixa a cabeça e fala: queridos familiares e amigos, se souberem de alguma forma de nos ajudar com isso, não hesitem em falar. A nossa família Tan será eternamente grata. O Mao Xiaojun cochicha pro Beishuan: o velho na cama é o chefe da família Tan. Você me disse que tem habilidades medicinais excepcionais. Você acha que consegue curar o Sr. Tan? O Beishuan fica pensando. Está estampado na cara desse idiota a vontade de ajudar a família Tan, mas eu conseguindo a família Tan como aliada, fico um passo mais perto de me tornar o presidente da família Mao. Depois disso só vou precisar do apoio do chefe da família Mao. Dessa vez vou ajudar ele com isso. Aí ele fala: só terei certeza se posso curá-lo só depois de medir o pulso dele, porque só olhando, tenho menos de 50% que posso curá-lo. Ótimo. Eu sabia que você era capaz. Se você curá-lo, não esqueça de dar os créditos a mim. Porque quando chegar a hora, vamos compartilhar os benefícios. Mano, esses caras estão só se usando para seus próprios benefícios. Tá ficando interessante. O Beishuan volta a pensar: que idiota. Ao menos ele ainda é útil, já que posso me tornar alguém reconhecido e não ser mais tratado como um guarda-costas. O Xiaojun pega na mão do Beishuan e começa a puxar enquanto fala: eu amo você, Beishuan. Ha 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 ha. Tô brincando. Ele fala: o que estamos esperando? Vamos logo verificar o pulso do velho. O Beishuan fala: espera. E esperar por quê? Aí o Beishuan começa a dizer: como diz o ditado, é inútil pegar qualquer pedra. É preciso analisar bem antes de escolher uma pedra, para ter certeza que terá uma jade. Então, se formos o primeiro, não seremos capazes de mostrar que somos superiores aos outros. É melhor deixar que tentem e passem vergonha. Mano, só acho que ele vai se arrepender dessa escolha. Então vamos continuar. O Xiaojun fala: a família Xiao trouxe um médico milagroso. Isso não é bom. O médico milagroso Shanguguan é muito famoso. E se ele conseguir curar o velho? O Beishuan todo confiante fala: fica de boa, ele não vai conseguir. Então pense bem, se o médico famoso não conseguir curá-lo e nós sim, aí todos vão olhar para nós com muita admiração. Não acha? Você tem um ponto. Vejo que você já planejou tudo, então vou só te ajudar. Aí ele começa a puxar o médico enquanto fala: irmão Tan, tem um médico milagroso aqui. Que bicho safado, hahaha. Ele continua falando: esse é o médico milagroso. Ele veio aqui a pedido da família Xiao. O que acha de deixar ele dar uma olhada no mestre Tan? O cara fala: sério? Irmão Xiao, deixarei tudo nas mãos do médico milagroso. O médico fala: então vou dar uma olhada no pulso dele. O pai da Shuran: ótimo. Aí ele começa a fazer gesto enquanto pensa. Chama o Lingu, o médico. Entendi. Já o prota, depois que ver isso, ele fica pensando: esse velho ficou louco. Eu já estava pronto para fugir daqui. Por que ele está apontando para mim? Aí o pai da Shuran começa a falar com o velho: tio, não se preocupe. Ele é o 18º descendente da família real de médicos imperiais da família Wang. A família Wang já salvou inúmeras vidas e curou muito feridos. O médico Shanguguan é a reencarnação da Altu. Tenho certeza que ele pode curar a sua doença. O prota fica nervoso e começa a pensar: pare, não fala mais, já está passando vergonha. Além disso, eu vou me ferrar no futuro. Porém, muda pro médico olhando o pulso do velho.
Aí o médico fala, chequei o pulso do Sr. Tan e descobrir que essa doença tem cura. O cara fala, sério, porém o médico fica sério e começa a dizer, tem 6 meridianos bloqueados que estão afetando o fígado e a vesícula biliar. Por causa disso tem energia yang no coração, que está acumulando toxinas físicas e emocionais, o que leva a uma condição grave. Mas usando uma agulha prateada de bicho da seda celestial 9 céus que tem na minha família Wang, então será possível desbloquear os meridianos e curar a doença. O Beixun escuta isso e fica pensando, agulha prateada de bicho da seda, é apenas um produto defeituoso comparado com ao que eu aprendi. Se ele usar essa agulha, só vai piorar a situação do paciente, e esse médico será morto e as famílias Xiao e Lingu vão sofrer as consequências. O médico joga as agulhas e fala, antes de começar, mestre Lingu, poderia vir aqui por favor, o prota. O que? Eu? Por favor, senhor Lingu, vem aqui. O prota fala, eu nunca estudei medicina, então não tenho certeza se posso ajudar. Porém, ele fica puto e pensa, velho filho da PT. Por que diabos me chamou aqui? Quer me fazer passar vergonha junto? Se eu morrer hoje, eu juro que vou puxar a tua perna quando dormir. O médico fala. O mestre Lingu é muito humilde. Ele vira para o prota e continua dizendo. Você ainda está planejando esconder isso de todo mundo? Já ouvi muito sobre o jovem mestre Lingu ser dotado de habilidades médicas e diferente de pessoas comuns. Da última vez, quando meu ombro estava dolorido, o jovem mestre Lingu usou técnicas precisas para acertar os pontos de acupuntura, e curando imediatamente a minha velha doença. KKKK, o prota, que figurante maldito. Ele é mais filho da PT do que os vilões de uma novel. É muito óbvio que ele está tentando ajudar o personagem principal para acabar comigo. O velho, agora vamos começar. Mestre Lingu, desinfete e me entregue as agulhas. Aí ele começa a fazer o prosseguimento enquanto vai explicando. Quando a cabeça começa a doer e se estender para o pescoço e as costas, muitas vezes sente calafrios por causa do vento. Os pontos de acupuntura são mais eficazes quando são pressionados mais distantes um do outro. Então, selecionando pontos de acupuntura para alcançar o ponto Yin para dissipar o vento frio e regular a energia dos meridianos do ponto Yang. Depois pressionando os pontos de acupuntura Baiyue, Shenqing, Benshen, Longvan, Neiguan e Yongquan, e melhorando o Qi e a circulação sanguínea, estimulando os meridianos. Aí o Beixuan abre um sorriso e fala, mesmo a ordem estando correta, a intensidade é menor. Porém, o médico fala, garoto ignorante, acha que tem direito de falar bobagens aqui. Ele fica puto e fala, por que está tão irritado? Então se tem coragem, por que não fala isso olhando para mim? Olha, ele tá brabinho kkkk. O médico olha para ele e fala, quem você pensa que é? Senhor Tan, por favor, tire logo esse garoto arrogante para que não atrapalhe o tratamento. O filho do Sr. Tan só balança a mão chamando os guardas. O Beixuan fala, Sr. Tan, por favor pense direito, eu sou o único aqui que pode curar o velho. E se me expulsar, o velho perderá a única chance que tem de ser curado. Garoto, você é muito ignorante e arrogante, acha que falar isso vai te ajudar a ganhar dinheiro, e eu sou a esperança do Sr. Tan. Como sempre nosso prota vira um leão só em seus pensamentos. Ele pensa, e lá vamos nós. Uma discussão clássica entre figurante e o protagonista principal. E se eu não me engano é agora que o figurante resolve fazer uma aposta. Porém, a Xiao e a Laranjinha escutaram o pensamento do prota. E ficam se perguntando, fazer uma aposta. Aí na mesma hora o médico fala, já que teve coragem de falar essas bobagens, então você tem coragem de apostar comigo. O Beixuan todo confiante só aceita sem pensar. Ele aceitou tão rápido, que o médico ficou até sem reação, mas ele fala, se prepare nas minhas habilidades medicinais, vai saber que o método de acupuntura que acabei de usar serve para restaurar a energia do corpo. E para consolidar a fundação, mas ainda tenho uma agulha para usar. Ainda acha que eu tenho medo de você, ué? Não entendi foi nada kkk. O prota já todo acabado fica pensando, porra, como eu sou tão azarado, de acordo com a história. O médico milagroso vai passar vergonha e perde a aposta. Porque a natureza dessa doença se concentra no ponto mais importante, é no ponto da Zui. E depois da próxima agulha, ele vai ter que pressionar o ponto da Zui para ter sucesso. Mas isso é algo que o médico milagroso não sabe, só o Zan Beixuan. E todos os métodos de acupuntura do médico milagroso são ultrapassados. E isso irá ser explicado em detalhes pelo Beixuan no final. Esse Zan Beixuan maldito, que tem sorte para conseguir qualquer coisa. E agora vai ser fácil ele criar um harém. E não importa, eu me ajoelhar e pedir perdão. Isso já é uma realidade.
Mas graças a Deus, as duas escutaram os pensamentos do prota, porque se fosse por ele, o manha já teria terminado no terceiro capítulo kkkk. Então vamos continuar. Aí as duas pensa na mesma hora. Como assim? O ponto da Zui. Elas ficam determinadas enquanto continua pensando. Não quero fazer parte do harém daquele babaca. E para que isso não aconteça, então não posso deixar o Beixuan ter sucesso. A última agulha foi colocada. Agora é só fazer pressão. O velho acorda, e os figurantes falam. O Sr. Tan acordou. Fazia muito tempo que ele estava de cama, mas agora está se levantando. O Sr. Tan, o aperto que eu sentia no peito realmente diminuiu. Até a dor de cabeça ficou bem fraca. Dr. Shanguguan, você é um médico muito habilidoso. Uma garota fala. Ele é realmente um médico milagroso. O que eu vi hoje abriu meus olhos. Espera, de acordo com a novel o Sr. Tan deveria vomitar sangue ao tentar se levantar, assim o Beixuan teria a oportunidade de se aparecer ao curar o velho. Na mesma hora o Sr. Tan começa a se sentir mal e torce sangue. O filho fica preocupado. Pai, o que está acontecendo? Aí Beixuan fala, só por eu não ser conhecido como um médico, ninguém acreditou em mim quando falei que esse médico é um charlatão. Então o que pode ser feito para meu pai melhorar? O meu pai está piorando. Alguém faça alguma coisa. Paciência. Você acreditou em um médico charlatão. Esse é o preço que terá que pagar por não ter confiado em mim. Se tivesse implorado para mim, o Sr. Tan já estaria curado. Mas que peninha. Tem até um idiota que seguiu um médico charlatão tendo segundas intenções para ganhar fama e poder. O que vai fazer agora que seu plano falhou? Porém mudei de ideia sobre a aposta que fizemos. Não tem necessidade dos dois idiotas se ajoelharem para mim. Só quero Lingu Heng lambendo meu sapato. Só precisa fazer isso e vamos considerar a aposta cumprida. Aí as duas esbojam a reação na mesma hora. A Shuran olha para a laranjinha e pensa. Entendi. Vejo que não cortou completamente os laços com a ex-namoradinha. Já que ela está toda preocupada. Espere só para ver como eu vou lidar com você. Mas Beixuan chega dizendo. Shuran, não fique brava. Ele é um desprezível por te trair. Kkkk. Do nada. Ele tá sabendo muito mesmo. Ele começa a gritar. Para ser sincero, pedi que lambesse meu sapato para acalmar a raiva da Shuran. Você é um maldito que fica brincando com duas lindas mulheres. Eu preciso te ensinar uma lição. Mas a laranjinha corta ele dizendo. Quem você pensa que é? Acha que preciso de você para ensinar uma lição para alguém? Acredito que nem mesmo a Xiao Shuran precisa de você para isso. Kkk, olha a cara dele. Esse bicho é otário mesmo. Ele tá vendo que as mina nem quer ele, mas ainda ele fica no pé. Aí a Shuran fala para o prota. Infelizmente, eles não entendem o médico milagroso, mas eu sim. Afinal ele é o médico que você confia. Ainda me lembro da última vez, quando ele tratou um paciente com uma doença semelhante com a do Sr. Tan. Você lembra onde ele pressionou a última agulha? Ela mesmo fala. Ah, lembrei. Era o ponto da Zui. A laranjinha fica com raiva e começa a pensar. Por que eu sinto que essa piranha já sabia disso e está agindo toda fofinha de propósito? Ela entra no meio falando. Sim, eu também já vi o Doutor Milagroso curar doenças parecidas com essa. Corta pro Sr. Tan, se enchendo de energia e dizendo. Esse sentimento. É como se eu tivesse voltado a ser jovem. Meu Deus, todos os meus sentidos estão funcionando perfeitamente e o meu corpo parece ter energia infinita. Eu, Tan Jiamin, serei eternamente grato. O médico milagroso é realmente um deus na Terra. Meu querido amigo Língua, isso tudo é graças a vocês que o encontrou. Como isso é possível? Isso era o meu maior segredo. Como um médio charlatão saberia de algo assim? O médico. O que foi, meu jovem? Está passando mal. O que você tinha apostado? Lembrei. Se ajoelha quando perdesse. Ele empurra o prota e começa a dizer. Está na hora de você cumprir o que apostou. Se ajoelhe diante do Sr. Lingu e peça perdão. Ele fica nervosinho e começa a gritar. Me ajoelhar? Acha mesmo que vou me ajoelhar para um médico charlatão e um mimadinho? Quanta arrogância! Kkkk. Arrogante foi ele. Tava se achando bonzão há alguns segundos atrás. Kkk. O médico também não abaixa a cabeça e começa a gritar. Você me chama de charlatão. Mas eu acabei de salvar a vida do Sr. Tan na frente de todo mundo. Então quem você pensa que é? Acha que tem moral para falar alguma coisa aqui? E nosso prota continua medroso. Se não fosse pelas garotas, certeza que ele teria lambido o sapato do Beixuan. Como sempre ele começa a pensar. Outra cena clássica de briga entre um figurante e um protagonista.
E eu que vou me ferrar depois. Por que não se matam sem envolver os outros? As pessoas começam a cochichar, o garoto só sabe falar, o médico claramente mostrou ter habilidades. Enquanto ele fica pensando, eu sou o herdeiro da escritura medicinal, profundo e sagrado 9 paraísos. Como posso ser inferior a um médico charlatão? Ele cerra os punhos e continua pensando, agora que as coisas estão assim, vou mostrar um pouco do que posso fazer, para que vejam o meu verdadeiro poder. Afinal, a Xiao Shuran está aqui. Vou mostrar que sou incrível e deixar ela feliz. Kaká, não é possível. Ele não cansa. Ele fecha as mãos e começa a soltar seu poder girando várias agulhas. Os figurantes, uau! Ele está fazendo magia. Não, é a técnica profundo e sagrado 9 paraísos. Nunca pensei que veria com os meus próprios olhos. Estou vendo coisas. O que dele está realmente flutuando, invisível. O outro, quem diria? O Zhen Beishuan é tão jovem, mas já consegue manejar finas agulhas de prata com uma incrível precisão. Parece que realmente tem habilidades. O prota. Isso é só um truque barato para distrair as pessoas. Ele não quer se ajoelhar, então está tentando se exibir. Que filho da PT! Ele olha para as garotas e continua pensando. Agora é certeza que depois do que o Beishuan fez isso, vai deixar a Xiao Shuran e a Mao Qiuyu igual fãs taradas. Por que elas estão olhando para mim? Não deveriam estar impressionadas olhando para o showzinho do Beishuan, ué. Elas estão querendo se matar. Sinto até as faíscas saindo do atrito. Do nada a laranjinha se joga no prota dizendo, por que está olhando escondido? Você pode sempre olhar todo o meu corpo e até mesmo tocar se quiser. KKKK, a laranjinha é a melhorzinha. Mas não sei por que ainda gosto um pouco mais da Shuran. Me desculpem. A Shuran, que vadia. Aí corta pro médico e o Beishuan se encarando. Enquanto isso o cara que mama as bolas do Beishuan fala. Parece que o Beishuan também tem habilidades incríveis. Acredito que foi apenas um mal-entendido com o médico milagroso. O médico milagroso é um especialista, não vai levar a sério as coisas que o jovem falou, mas o médico vira dizendo, se quer se intrometer para resolver as coisas, é preciso ver se o jovem está disposto a isso a cumprir o que prometeu, então é melhor fica quieto ou vai acabar ficando de joelhos e lambendo meu sapato no lugar dele. Depois dessa ele fica sem jeito e fala, o médico milagroso tem um bom humor, então o que você mostrou antes realmente impressionou todo mundo. Mas na minha opinião, ambos estavam querendo curar o Sr. Tan, mesmo usando métodos diferentes. O objetivo era o mesmo. O prota, aí está ele, Mao Xiaojun, o idiota número 1 do Beishuan. Se eu tivesse perdido, ele teria sido o primeiro a se disponibilizar para quebrar as minhas pernas e garantir que eu ficaria de joelhos. Beishuan suspira. E vai na Shuran dizendo, Shuran, você está chateada, admito que me exaltei, mas apenas me deixei levar pelas emoções. Ela fala, isso é problema seu, não precisa me explicar nada. Kaka olha a cara dele, ele não cansa de ser rejeitado, porém, ele pega nos ombros da Shuran e continua dizendo, sei que agora eu sou apenas um guarda-costas, mas não serei para sempre, porque com as minhas habilidades, posso te dar uma vida de riqueza e mordomia. O prota fica só escutando, e na verdade, tudo o que eu faço é por você. Me esforço ao máximo para aproveitar cada oportunidade para me destacar na sua frente, porque quero ser alguém forte o suficiente para te garantir um bom futuro. A Shuran, por mim, sim, e se eu tivesse curado a doença do Sr. Tan, não teria que me esforçar tanto, só com 3 agulhas, eu teria restaurado completamente a saúde do Sr. Tan. Aí o prota começa a pensar novamente, que mentiroso safado, ainda tem a cara de pau de falar que é por ela. Porra, o charme do protagonista é poderoso. Já estou vendo ela abanando o rabinho toda feliz. Ele é realmente merecedor do Oscar. E ainda tem mulheres idiotas que são enganadas por essas palavras. Depois do que ela escutou ela começa a pensar, então tudo que o Beishuan disse para mim foi apenas da boca para fora. Se não fosse pelo Lingu Heng, eu realmente teria caído nisso. Ele continua pensando. Bem no final eu só estou aqui passando um tempo nessa novel. Ela ficar com o Beishuan é o curso normal da história. E o que temos é apenas um noivado. Mas se a história mudasse, ela realmente seria minha esposa. Aí ela ficou sem acreditar no que ele pensou. Minha esposa, ela fica feliz. E o Beishuan pergunta, o que foi Shuran? Ela puxa a mão e fala, você não deveria se ajoelhar e pedir perdão na frente de todos. Não foi você que apostou, e você acha que vai se safar disso? Zhan Beishuan fica sem chão e pergunta o que ela está querendo dizer. Lingu olha para Xiao enquanto se questiona no que ela está querendo fazer dizendo essas coisas, já que o Beishuan está se entregando para ela. Então ele fica sem saber o porquê ela ainda está outra vez provocando ele.
Ao escutar os pensamentos do Lingu, ela fica com raiva e manda um olhar de fúria em direção a ele. Suando após ver o olhar dela, ele se pergunta por que ela está lhe olhando ao invés de olhar o Beishuan. Ouvindo ele de novo, ela reprime sua raiva, respira, e começa a repetir as mesmas palavras que o perdedor terá que se ajoelha pro outro. Ao ouvir as palavras, o Beishuan tem sua mente destruída. Ele pergunta se ela realmente quer que ele se ajoelhe para um inútil. Com raiva e ao mesmo tempo com medo, Lingu sem querer pega na mão da laranjinha, enquanto se pergunta se a maldita história está errada ou quebrada, já que a Xiao continua forçando o Beishuan a pagar a aposta. Ao sentir a pegada do monstro, a laranjinha entende as coisas erradas e pensa que sempre soube que no fundo ele o amava, já que esse aperto de mão foi inconsciente. O aperto chama a atenção da Xiao, que ela olha e volta a ficar com raiva, que faz ela gritar chamando sua atenção, dizendo que o Beishuan aceitou sua derrota, então até quando ele irá fazer em esperar. Ela manda os dois irem até ela. Vendo o que está acontecendo, o Beishuan tira conclusões erradas, achando que a Xiao está fazendo isso para proteger a reputação dele, e que ela não está brava com ele. Na verdade, ela está preocupada que as pessoas vão lhe achar um mau perdedor. Ele então se aproxima dela concordando, dizendo que irá aceitar a derrota com dignidade, porque não quer ser uma pessoa sem honra. Ele vira o rosto olhando para o Prota. O Prota se caga de medo, pergunta o que ele vai fazer. Beishuan então avisa que não vai decepcionar a Xiao Shuran. E manda o Lingu escutar bem, porque ele só está se ajoelhando por causa da Shuran. Ele começa a dobrar os joelhos. Mas não sei o que o Prota tem na mente, porque ele entra em choque, pega no braço da laranjinha e manda o Beishuan não chegar perto. Ele então coloca a laranjinha na sua frente como um escudo enquanto pensa no que está acontecendo, já que se humilhar o protagonista, como ele vai viver depois disso? Para ele deixar de ser burro, a laranjinha acerta uma cotovelada na sua barriga enquanto ela pergunta se ele acha que ela é um escudo. Após a cotovelada, ele murmura que está sentindo dor no estômago e precisa ir ao banheiro. Encontrando essa desculpa, então sem perder tempo ele se retira de lá, dizendo que vai vê-los mais tarde. O sistema aparece na sua frente falando que ele completou o segundo capítulo, conseguindo sobreviver com êxito. Mas ele continua correndo sem saber como conseguiu sobreviver. Porém a laranjinha e a Xiao ficam olhando para ele meio estranhas, e de repente tudo começa a distorcer, que elas começam a ser sugadas e até Beishuan, o Prota, é levado junto. Ele fica de olho fechado até que abre e se vê em um quarto diferente. O sistema dos parabéns novamente avisar que ele tem 3 dias para descansar antes da próxima missão. Ele então pega um copo d'água, bebe e se senta em uma poltrona perguntando quantos de pontos ele ganhou. Sistema responde que ele ganhou 100 pontos com a missão, agora ele tem o saldo de 2.333 pontos. Indignado com a quantidade que obteve da missão, o Lingu pergunta se todos os sistemas são miserável igual ao seu sistema. Porque ele teve que suportar ser humilhado e jogou seu orgulho no lixo para completar a missão, mas tudo o que recebeu foi uns míseros 100 pontos. Não sei como, mas o sistema começa a suar frio enquanto fala que a pontuação é baseada em cálculos rigorosos, por isso ele pode ficar tranquilo. E a quantidade de pontos depende completamente de quão impressionante a atuação dele e com a maneira que ele demonstra a sua habilidade. Se for pelo Prota, já sabemos que ele nunca irá voltar para seu mundo, já que ele não usa as informações que sabe e só fica tremendo para todos os outros protagonistas, além de ter esse sistema todo cagado. Ele pergunta quantas missões terá que fazer para voltar ao seu mundo. O sistema diz que como em seu mundo ele morreu para uma placa de publicidade, então para regressar, apenas precisa do objeto de ressurreição. Ao escutar isso, seus olhos brilham de esperanças que não dura muito tempo, porque ao perguntar se já pode comprar, o sistema lhe informar que o objeto de ressurreição custa 88.888 pontos. E como sabemos, ele só tem 2.333. Ele fica um minuto espumando de raiva até que joga o travesseiro no sistema e fala: "Você não só não me deixa resgatá-lo, mas além disso você fala comigo nesse tom de merda só para me irritar ainda mais." Ele se acalma, se senta na cama e começa a contar quantas missões terá que fazer, já que ele tá com 2.333 e cada missão dá 100, então isso significa que irá fazer 8.000 missões para voltar ao seu mundo. Além que tem os 3 dias de descanso após a missão, isso significa que melhor ele ir de Vasco outra vez. O sistema fala para ele não se desanimar porque se completar as missões as recompensas também aumentará. Ele ignora e se joga na cama dizendo que está cansado.
Sem muita explicação tudo muda. No salão principal da família Lingu tudo começa a distorcer tudo, inclusive o prota começa a ser sugado pelo um portal. 3 dias se passa, e sem aviso nenhum, o prota é levado para outra novel. Ele acorda meio tonto e reclama com o sistema sobre ajeitar melhor o serviço de teleporte, já que sempre termina tonto. Ele continua sem ver que está em um local desconhecido, até que alguém por trás chama ele, aponta o dedo na sua cara falando, olha agora o estado que o Heng está. O cara se afasta e continua, ele está devastado por amor, foi abatido a esse ponto. Tudo isso é culpa da família Su. Manos, me desculpem se tiver confuso essa parte, já que eu também estou confuso, além de estar traduzindo e isso complica. O cara volta e começa a sacudir o Heng enquanto soluça. Heng pede para ele parar porque está quase vomitando. Porém, o sistema vagabundo que não explica nada, aparece só agora dizendo que a sincronização da novel foi um sucesso, aí manda ele completar a missão com uma pontuação alta o mais rápido possível. E hoje é o dia do casamento da pessoa amada pelo vilão desta história, Lingu Heng. Ele pensa, uau, dessa vez é um drama da época cheio de clichês. Então começa a receber o enredo do drama falando, minha amada se chama Su Ainig. A família Lingu e a família Su tinham arranjado um casamento entre nós, mas pouco antes do casamento, a família Su desistiu e a comprometeu com um homem pobre inútil como um genro adotivo. E esse genro é nada menos que o protagonista da história, chamado Ning Yi. Agora temos informações desse cara, ele é o segundo tio do Heng chamado Lingu Zhan. Frustrado e com a mão no ombro do prota, ele começa a dizer que o Heng já tinha entregado seu coração por nada. Chega outro da família, esse é o primo do prota chamado Lingu Tian. Cerrando os punhos ele diz que não sua opinião é para eles irem agora mesmo interromper o casamento. O terceiro tio chamado Lingu Gang manda o seu irmão controla seu filho. E fala que ele está sendo ignorante, isso se chama dar-lhe uma lição. O pai do Heng começa a dizer, nossa família e a família Su é aliada há anos, e o Heng e a garota Su cresceram juntos como amigos de infância. O casamento era originalmente uma bênção para ambas as famílias. O segundo tio que eu já me esqueci o nome, ele chama a atenção do pai do protagonista e diz que a família Su foi a que rompeu o compromisso primeiro, então por que ele ainda está preso a esses laços? O pai responde, todo mundo sabe que se forçar uma fruta a amadurecer, ela não será doce. E se eles não valorizam o relacionamento entre nossas famílias, a partir de hoje, a família Lingu também não precisa mais manter contato com eles. O prota, como sempre, começa a pensar, espera, o que ele acabou de dizer? Cortar o relacionamento? Falando como se fosse tão fácil, a família Su, em breve será a número 1 no mundo dos negócios de Tianshuan. E no futuro, ninguém será tão influente em Tianshuan que todos os comerciantes do país eles vão querer se curvar diante dele. Ele continua, acho que cortar relação com a família Su será uma forma de punição, como eles são ingênuos. O que importa se a pessoa que eu quero vai se casar, já que eu não sou o noivo? No final das contas, é só um desgosto, por que tanto drama? No meu ponto de vista, Ning não é uma pessoa mau. Ele é apenas um genro adotivo de uma família em declínio. E se não o tivéssemos encurralado tanto, ele teria que lutar desesperadamente? Se continuarmos agindo assim, mais cedo ou mais tarde acabaremos sendo os vilões. Na real nós já somos os vilões. O segundo tio pensa, de repente me deu um calafrio. Que maldição, acabei de escutar um segredo perigoso. Ele chama a atenção de todos e disse, por que todos não se acalmam e se sentam primeiro? E também após escutar tudo isso, o pai do prota manda todos se sentarem. O segundo irmão concorda e sai falando que iriam conversar com mais calma. O pai do prota dá uma tossidinha e pergunta, o que acham de deixarmos isso pra lá? O Heng fica todo feliz, e porque é um covarde, aí quer ficar longe dos perigos, então pergunta se seu pai também concorda em deixar pra lá? Já que não faz sentido, os relacionamentos de infância nem contam como amor verdadeiro. E manda seu pai ver as coisas com uma mente mais aberta. Mas seu primo, sem ter aceitado muito, pergunta se o que ele está falando é sério? E não tem nenhum estranhos entre eles, para que o Heng possa fingir ser forte. Ele então com toda sua suavidade e covardia máxima fala que realmente está dizendo sério, e ele não precisa fingir ser forte, porque na verdade já é forte. Ele caminha para a saída enquanto diz que já está tarde, então vai ir dormir.
Porém, seus pensamentos é vazado de novo e ele tá dizendo que, aproveite que eles finalmente entenderam a situação para resolver a questão de uma vez por todas. Quanto menos você fala, menos problema. Hora de fazer uma fuga discreta. O seu primo ia começar a falar o que escutou nos pensamentos do Heng, mas ele se cala, e questiona se o que escutou antes foi a voz do coração do Heng. O segundo tio também ia falar sobre o que ouvir, mais recuar e pensa que não irá revelar nada, e irá manter guardado por agora. Já seu pai fica pensando sobre o que está acontecendo, e se pergunta se realmente eram os pensamentos do seu filho, ou ele foi possuído. No seu quarto luxuoso e robusto, vemos o Heng se gloriando por poder descansar. Porém, ele percebe que algo de errado não está certo. Aí se pergunta o porquê do sistema está tão quieto e ele estava em sintonia com a história, mas não disse uma palavra a mais. Ele começa a chamar pelo sistema excessivamente, mas nada do maldito aparecer. Então ele realmente vê que algo não está certo. Mais tarde, no pátio Lingutian, vemos uma garota puxando o braço do tio enquanto pergunta se ele não sabe que horas já é, porque seu professor está esperando por ele. Tian se solta e manda ela não lhe tocar. Essa é a Qin Weiwei, esposa do Lingu Shan. Tian continua sendo rude, e disse, só as pessoas que vivem em cabanas de palha que precisam que seus filhos estudem para progredir. E como ele é o segundo jovem mestre da família Lingu, nasceu com status superior, então por que ele precisa de ler livros? Ela gentilmente fala para ele que as coisas não é assim, porque na sua idade, ele precisa aprender os textos para ser um sábio. Ele continua sendo ignorante enquanto sai dizendo que estudar é uma perda de tempo. Juei fica tentando chamar a atenção, mas ele ignora e continua seu caminho sem dar resposta. De volta na casa do Lingu Heng. Ele está dormindo tranquilamente, até que o Tian bate na sua porta fazendo ele acordar. O Heng todo sonolento vai e abre a porta enquanto pergunta por que ele está perturbando seu sono logo cedo. Isso é como está perturbando a tumba de um ancestral. Tian passa rapidamente enquanto pergunta o que ele está falando sobre tumba ancestral. E como ele consegue ficar dormindo, sendo que toda a Sanzhou estão tirando sarro dele? Ainda assim você continua tranquilo? Heng ignora as perguntas e se joga na cama enquanto Tian fica só observando. Mas ele volta a falar sobre os rumores horríveis direcionados pro Heng, que dizem sobre ele ser um desperdício que a família Su dispensou como um lixo, e que Su Ainin preferiu se casar com um homem pobre em vez de você, porque você é uma pessoa preguiçosa e sem esperança e etc. Como sempre, ele olha para o Tian treinando e pensa que um jovem mestre da família Lingu com uma aparência decente, mas é mimado pelos mimos de seus pais. E não sabe fazer nada além de comer, beber e se divertir. Mas não é de se admirar que, quando a família Lingu morreu, ele tenha sido o que teve a morte mais grave. E o pior é que, no final, os mesmos estudiosos que ele desprezava o capturaram, baixaram suas calças e o jogaram em um vaso sanitário, onde ele se afogou. Após escutar isso o mundo do Tian desaba, mas o Heng continua. Dizem que quando tiraram, seu nariz e boca estavam cheios de sujeira e o fedor era insuportável. Após isso teve gente que aplaudiu, já que sabiam que o Tian desprezava os estudantes. Uma lágrima cai e ele reflete que é uma pena que não tem uma solução para o salvar desse destino. Ele então acena para o Tian, e diz que não liga para os rumores. Ai manda ele ir brincar em outro lugar, porque está querendo dormir. Mas como ele escutou tudo o que o prota pensou, ele então cerra os punhos e grita que não vai ir brincar, e já decidiu que agora vai voltar a estudar. Com a mudança repentina do Tian, o Heng olha para ele sem entender nada. Tian então sai chorando e dizendo que a partir de hoje, vai dar tudo de si nos estudos, irá devorar todos os livros, até chegar em uma performance impressionante, para depois fazer o exame imperial, e chegar à glória, e fazer que todos o admirem. O prota fica com a cara de bunda se perguntando o porquê da mudança repentina do Tian. Porém, após o Tian sair, uma hora se passa. Com isso voltamos no Heng deitado enquanto murmura sobre o sistema ainda não ter lhe dado nenhuma missão. E mesmo um tempo se passando ele não avisou qual é o real objetivo, além de não responder às suas perguntas. Ele então se pergunta se caso continuar assim sem fazer nada, vai ser um motivo para o sistema lhe dar uma penalidade? Mas dispensa isso e fala que irá apenas seguir o roteiro original da novel. Porém, um servo chegar avisando que a família Su enviou um convite. Mas quem trouxe o convite foi uma jovem da família Su em pessoa, e está lhe convidando para uma refeição no Zui Xianlu,
Por isso estou aqui para saber sua resposta. Heng leva sua mão ao queixo e questiona quem essa jovem poderia ser, já que tem certeza que não é a sua Ainin. Então, quem mais poderia ser? Ele se vira enquanto diz que está disposto a ver essa pessoa. Na entrada principal da mansão Lingu, o prota caminha até que seu olhar é direcionado para a garota. E ele, julgando pelo corpo da garota, agora tem certeza que não é a sua Enig. Ele então tenta fazer um charme e chama a atenção da garota falando: ouvi dizer que a senhorita veio pessoalmente me convidar para Zui Xianlu? Escutando Heng, a garota vira chamando ele de jovem mestre. Mas sem reconhecer o rosto perfeitamente, o Heng fica suando, mas os dois se encaram e fazem essa seguinte pergunta: como é possível que seja você?